Bem-vindos ao Estado do Conselho com o painel completo. Vítor Guedes, Carlos Beja, António Padrão, obrigado por estarem aqui. Vamos então aos comentários desta edição. E para este programa o Vítor Guedes traz o tema distinções honoríficas, isto a propósito do feriado municipal, 24 de junho. Carlos Beja vai falar sobre o futuro, penso que sem fazer futurologia. E o António Padrão vai mergulhar na piscina-mar e na pesca da sardinha. Começamos então por Vítor Guedes, distinções honoríficas no CAI, no dia 24 de junho, que é o dia da cidade. Boas tardes a todos. Eu recuava um bocadinho à cerimónia do CAI para ir à sessão de Câmara, onde foi proposta a votação da distinção de altruísmo, da medalha de altruísmo, eu não sei bem, pensei altruísmo, a altruísmo, a distinção de altruísmo a Lusiaves. Eu não tenho nada contra a Lusiaves e, antes pelo contrário, admiro o empreendedorismo dos sócios da empresa, e que é uma grande empresa a nível nacional. Mas deixou-me, de alguma forma, perplexo a circunstância de, e quando inquirido o Presidente da Câmara para referir qual o critério da atribuição de tal honrosa distinção, ele disse que não tinha critério. Portanto, tinha sido o seu próprio entendimento, não se pode inferir de outra forma, tinha sido o seu próprio entendimento para atribuir aquela distinção e levá-la à votação. Depois foi-lhe colocado, então, o seu critério seria o montante que ele disponibilizou para as obras na Marinha, do Centro Escolar da Marinha das Ondas. 120 mil euros, mais coisa menos coisas. E o Presidente da Câmara disse que sim, que esse era um bom critério. Ainda referiu isso hoje, precisamente na Assembleia Municipal, quando foi questionado também sobre o assunto. Isso não sei. Que é a responsabilidade social, e referiu que... Eu, de facto, acho isto que apoiou essa obra tremenda. Acho que um Presidente de Câmara, quando quer distinguir alguém, ou tem essa intenção e acha por bem fazê-lo, tem um coletivo, tem que enunciar critérios para poder se indicar da razão daquela distinção, e nunca uma razão baseada num valor monetário, até porque é um valor significativo, sem dúvida nenhuma, mas muitas empresas, muitas entidades dão valores inferiores, contudo, com muito maior esforço do que significam 120 mil euros seguramente para a Lusiaves. Portanto, este nunca pode ser um critério. Além de se colocar a questão do altruísmo, o altruísmo supõe um sacrifício pessoal, um empenho pessoal com um custo para si, enquanto que a solidariedade tem uma perspectiva mais social, que me parece até que era o que se enquadraria até mais neste apoio social à construção da escola, porque estamos a falar de uma empresa. Ou seja, se fosse uma medalha de mérito social, não lhe fazia tanta confusão? De mérito social não me faria confusão, tudo dependendo de quem tinha sido preterido nesta escolha, porque pode haver outras entidades, até com menor esforço financeiro, mas com menor valor financeiro ou menor valor económico, mas um maior esforço financeiro para a própria entidade. E, portanto, nesta perspectiva, tal qual é apresentada, com um altruísmo muitíssimo mais significativo do que este. Ou seja, não se pode apresentar, até porque desvaloriza o próprio prémio e desvaloriza a própria atribuição. Quando se diz que não se tem critério, e depois o critério pode ser o do valor monetário que foi utilizado. E isto vem também um pouco de encontro, o atual Presidente da Câmara está-nos a transpor para aí, de alguma displicência na sua forma de estar, e isto a propósito também da forma como ele se referiu de que a lei dos compromissos foi por si violada, e muito bem, porque acha que a lei está mal feita. Nós não nos podemos esquecer que ele é magistrado,
não nos podemos esquecer que esse foi um dos fatores que ele se apresentou ao eleitorado de credibilidade, e não é admissível, de facto, que um magistrado de profissão nos diga que não cumpre a lei porque acha que a lei está mal feita, porque ele, naturalmente, quando andou a condenar pessoas no tribunal, no exercício da sua profissão, não as absolveu porque elas, com certeza também achavam que a lei estava mal feita, não a cumpriam. Os senhores, comentários. Carlos Beja, concorda com esta argumentação de Vítor Guedes? Bem, eu como é sabido, tive longos dias fora e, portanto, fiquei aqui um pouco surpreendido. Eu tenho uma posição muito de princípio... Surpreendido? Surpreendido, porque eu pensei que nós já tínhamos passado esta fase de distribuir medalhas como quem distribui repousados. E, portanto, eu penso que o que está na gênese, compreendendo as razões que o nosso colega de painel, o Vítor Guedes, refere sobre a atribuição em concreto de uma medalha em concreto, e eu de facto discuto esse princípio do altruísmo e até da solidariedade. Eu não iria por aí. Sim, acho que se uma coisa merece relevo foi o investimento e a criação de emprego, isso sim. Isso sim. Essa é que é. Porque a responsabilidade social das empresas hoje está inscrito no Código Genético das Empresas. Essa questão mas hoje... está inscrita na lei do mecenato. Exatamente. E, tem benefícios fiscais. Exatamente. Claro. Enquanto que... Não retirando o mérito. Não retirando o mérito. Portanto, eu iria mais, de facto, pelo empreendedorismo, pela criação de emprego, pela criação de riqueza dos nossos concidadãos. Eu acho que isso é que é mais importante. Mas, retirando a carga desta situação em concreto, eu quero dizer que, de facto, valia a pena revisitar profundamente esta questão da atribuição das distinções honoríficas conselhias, por forma que elas fossem contempladas através de uma equipe multidisciplinar. Porque as distinções honoríficas... As distinções honoríficas que são atribuídas num determinado município não são distinções honoríficas da Câmara Municipal, qualquer que ela seja. É do município. São do município. E todos nós somos municípios. Somos todos. Todos os cidadãos somos municípios. E, portanto, valia a pena ter uma comissão o mais abrangente possível, que ao longo do ano, e face a determinados atos em concreto, ou personalidades, ou percursos de vida, ou percursos empresariais, pudessem distinguir aqueles nossos concidadãos em que nós nos podemos rever. Esta é a minha posição de princípio. E o 24 de junho é o dia do feriado municipal, na Figueira da Foz, dia de São João, do Padroeiro, e foi nesse dia que se realizou, como todos os anos, aliás, essa cerimónia, mas 15 dias antes realizou-se o 10 de junho e também assistimos ao mesmo tipo de cerimónias, entregas de medalhas, de emendas, de diplomas. António Padrão... Pois a questão é... Tem de ser, não é? A questão é... Pode ressaltar nisso também. A questão é que, contudo, não está em causa o mérito da atribuição destes louvores ou medalhas, de forma de modo nenhum. Aliás, foi focada aqui uma empresa com um potencial de emprego enorme, que deve ser elogiada. É o principal empregador do Conselho. Sim. Portanto, com todo o mérito e parabéns aos IAVs. Acontece que esta questão das medalhas faz-me, pela sua generalização e pela banalização e do seu caráter obrigatório, recorda-me um episódio qualquer do Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, em que o assessor do Primeiro-Ministro, ou o chefe de gabinete, ou quem seja, vamos distribuir aqui as medalhas e tal, a quem é que vamos sou assessor de ninguém, e muito menos desde Primeiro-Ministro. Não, eu estou a comunicar contigo, não estou a comunicar contigo. De modo que, no fundo, são atos políticos, quer dizer, eu atribuo uma medalha e recebo um like. Pronto, é um gesto uma linguagem contemporânea de angariação de apoios e de likes. Muito bem, então já agora vamos ver quantos likes é que vai merecer esta proposta de Vítor Guedes. Vamos passar para o assunto que o Carlos Beja trouxe, é o futuro, não é? E é o futuro porquê? Tem medo, receio pelo futuro? Receio seriamente pelo futuro do país, mas particularmente pelo futuro da Figueira da Foz. Eu tive a oportunidade de revisitar com alguma profundidade o estudo sobre a demografia da Figueira. E tinha lido, de uma forma
mais superficial e estive a refletir seriamente sobre aquele estudo. E, numa altura em que nós comemoramos as festas da cidade, acho que era a altura de pensarmos a sério do que está ali. Do que está e, sobretudo, daquilo que se antevê, e espero que está nas entrelinhas daquele estudo. Isto é seriamente preocupante. Quer dizer, Figueira da Foz pode chegar, e naturalmente chegará, se não for invertido este ciclo, e, na minha opinião, a tendência, quer do país, quer da Figueira da Foz, é para piorar em relação àquele estudo. Nós chegaremos a 2030 com a nossa demografia idêntica à de 1958. Isto é verdadeiramente dramático. E ainda não está ali afinado, de uma forma muito clara, a composição etária dos que cá ficam. Porque quando chegarmos a esse estudo mais profundo, nós vamos verificar que a Figueira da Foz se transformará em 2030 numa cidade quase de terceira idade e do reformado. Um enorme centro geriátrico, é isso? Exatamente isso que eu quero dizer. E, portanto, para mim, já é tarde, mas é a altura dos responsáveis, todos, não só os autarcas, somos todos, pensarmos seriamente o que é que está aqui. Que futuro queremos para a Figueira da Foz? Porque eu acho extremamente perigoso que a Figueira da Foz se transforme, como você disse, num grande centro geriátrico, de facto, mas ao mesmo tempo eu não vejo darmos nenhum passo para a fixação de jovens, para a criação de emprego, para inverter esta tendência. E isto é preocupante. E não me venham falar que este ano vai ser um excelente ano de turismo. Não me falem disso. Porque o excelente ano de turismo são de 3 meses. E quem vem passar 3 meses ou quem vem passar 15 dias vai-se embora a seguir. E nós sabemos bem, a prática assim o diz, que tudo aquilo que foi algum comércio que gravita e serviços em torno deste fenómeno da migração turística encerra a seguir. Portanto, não venham falar nisso, porque isso é tentar esconder o sol com uma peneira. É preciso irmos ao fundo das questões, é preciso uma política ativa da criação de emprego, de empreendedorismo, a sério, porque nós corremos aqui um sério risco. Chegarmos a 2030 com população inferior a 1958. Isto é, ainda eu não tinha 10 anos. Vítor Guedes, o problema existe, as soluções não são fáceis de aplicar. Mas, por exemplo, criando incentivos fiscais ao nível do IMI e do IRS, poderia ajudar pois também? É que este E problema... sobretudo numa cidade que paga uma taxa de IMI alta, tem muita habitação, segunda habitação, casas vazias... Este problema vai muito para além de ser um problema nosso, concelhio, nosso... Eu acho que este é um problema do país, que esse é que é ainda a maior gravidade, porque se fosse um problema local, poderia ser mais fácil de resolver. Sim, é um problema do país. Há municípios que estão a avançar com algumas propostas. Sim, mas depois estão muito cortados. É que é um problema do país, porque esta tendência de... Isto, no fundo, traduz traduz duas coisas. Traduz que há poucas oportunidades para fixar os nossos jovens, isso é uma evidência, e sobretudo num momento de crise ainda é mais notório, a razão pela qual se nós começarmos basta estarmos aqui neste painel, quer o Carlos, quer eu, temos filhos fora do país a trabalhar, portanto isso é significativo, mas depois se começarmos a enumerar gente que conhecemos, muitos deles têm filhos fora a trabalhar. Portanto, começa a ser, mas não é só um problema da Figueira, mas é um problema da Figueira porque, de facto, tem poucas oportunidades para os jovens para se fixarem e para trabalharem. Isto, ajudado com a conjuntura económica, é tremendo, mas depois temos outro problema, é que o emprego não se fixa por decreto, portanto, fixa-se com políticas de fixação e de captação do investimento para cá vir. E temos um outro problema que é do nível do Estado e que é algo que se verifica e é uma tendência que se vem verificando há longos anos para cá, que é uma quebra enorme da natalidade. As mentalidades são diferentes, hoje as mães são mães, a média é perto dos 30 anos, até já, se não me engano, ultrapassar os 30 anos. Portanto, há que o Estado, esse sim, tem que fazer uma política enorme de incentivo à natalidade, obviamente criando depois
jusante também empregos para não é só promover a natalidade, condições mas para aí criar sim os com filhos. políticas Temos económicas de sintetizar, e de porque fiscalidade este para programa isso. já vai longo e ainda temos o assunto do António Padrão, a quem passa a palavra agora. Bom, quer dizer, a questão que está a ser colocada, eu começo por registrar o seguinte. Nem o Vítor Guedes, por vistos, nem o Carlos Veja, enfim, alimentam grande expectativa relativamente à diplomacia económica exercida pelo atual Presidente da Câmara, ou seja, não têm grandes expectativas no que diz respeito às visitas em absoluto. Não têm expectativas relativamente às visitas dos embaixadores, não tem, portanto, porque estamos a falar de criação de emprego, naturalmente, que é determinante, porque sem emprego, enfim, nada se modifica, nada se altera. E, portanto, estava eu a falar na diplomacia económica protagonizada pelo atual Presidente da Câmara, nomeadamente com sucessivos visitas e contactos com embaixadores, viagem a outros países, China, nomeadamente. Portanto, não vejo, eu olho para o Carlos Veja e não o vejo muito convencido do êxito das iniciativas. Agora vamos falar de modo que políticas ativas de emprego, obviamente, mas são nacionais. Já mantém curta no âmbito dos cortes dos incentivos municipais, ou seja, não é aí não vamos conseguir. A resposta tem que ser nacional. Como também a resposta para o problema demográfico tem também que ser perspectivada de uma lógica nacional. Sim. Mas vamos lá sintetizar. De modo que é o que tenho para dizer à situação. Mais. Eu estou de acordo que. Não vamos agora falar da diplomacia económica. Não. Estou de acordo que há aqui, de facto, um planejamento global. O que eu acho curioso é que cidades também do litoral, ao contrário da Figueira, crescem. Mas tem universidade. Só um minuto. Não, Cantanhede não tem universidade. Cresce. Cresce e cresce bem. Cresce em emprego, cresce em população, cresce em PIB, cresce em riqueza. Não tem universidade. E, portanto, há incentivos que, em termos locais, se podem tomar. Sim, sem dúvida. Mas esta coisa de dizer, isto tem que ser resolvido em termos globais, bem, tem que ser em termos globais, se nós ficarmos à espera que o Estado, como sempre, resolva tudo por nós. Porque, de facto, eu quando vejo câmaras municipais do interior que têm este problema mais grave, ainda com maior gravidade, tomam a iniciativa... E são os 400 euros que tomam a iniciativa... Não interessa, mas vamos... Passam a mensagem... E pouco e pouco começam a ter gente. Nós limitamos a dizer, de facto, só minutos, deixa-me acabar. Nós limitamos a dizer que isto é um problema global de natalidade. Eu não digo que não seja. O problema não é esse. O problema é que nós temos um problema também concreto e temos que usar as armas que pudermos para minimizar este efeito. Eu não vejo ninguém a pensar, a discutir isto. Que é gravíssimo, na minha opinião. E certamente que me darão razão também de lhes recordar que o tempo está a acabar e temos ainda o assunto do António Padrão para tratarmos. É sobre a piscina-mar e também um breve mergulho na Sardinha. Relativamente à piscina-mar, vou procurar ser muito rápido. Trata-se de um espaço nobre, um espaço com história, inaugurado nos anos 50, creio que em 1953. Manifesto a minha satisfação por ter reaberto, porque o verão está aí e não tinha percebido que tal poço pudesse, enfim, ser viável num curto espaço de tempo. A solução que se arranjou foi uma solução claramente provisória, portanto, uma concessão de 4 meses, seguidamente haverá um concurso, mas a questão é que aquele espaço, aquilo que representa e a simbologia que tem para a Figueira, reclama uma definição que tenha um caráter definitivo, ou seja, reclama uma solução... Uma alienação do património... Não, uma solução que garanta que andamos aqui de ano para ano. Mas é isso que a Câmara quer fazer, uma concessão por 20 anos. Sim, tudo bem. Mas andamos a improvisar, improviso atrás de improviso, por os mais diferentes motivos. De modo que o espaço merece que uma solução definitiva seja adotada. Esta foi a referência à piscina-mar e gostaria de fazer agora aqui um apontamento relativamente a um tema que já foi debatido aqui, mas que até tem pertinência relativamente ao período que vivemos, festivo, onde a Sardinha de facto tem o seu protagonismo.
Para termos uma ideia da situação em que recolhi alguma informação sobre isso, em que nos encontramos no que diz respeito às capturas, e estamos a passar um momento complicado nesse sentido, e aquilo que eu desejo é que não se passe o mesmo que se passou, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, nos anos 50, houve, digamos, uma falência técnica no que diz respeito a capturas da sardinha, e então tiveram 40 anos para recuperar, ou seja, ao fim de 40 anos, recuperaram os estoques. Curiosamente, no passado mês de abril, proibiram a pesca da sardinha durante 14 meses, na Califórnia. Ora bem, números que podem traduzir a realidade, aquilo que é a atualidade nesse sentido. Se recuar, já há 30 anos, entre nós e os espanhóis pescávamos 200 mil toneladas, há 10 anos 100 mil, em 2014 28 mil. Enfim, quando o estoque começou de facto a diminuir, o Governo, em 2012, avançou com algumas medidas no que diz respeito a paragens obrigatórias, entre outras. Daí, de 2012 para cá, 2012 pescaram-se 32 mil toneladas, 2013 28 mil, 2014 16 mil. Ou seja, há uma diminuição drástica em termos de capturas. As causas têm muito a ver, tanto quanto me informei, com o declínio da sardinha e, digamos, a abundância da cavala. As razões e as explicações mais plausíveis são de caráter ambiental, porquanto nas últimas décadas a temperatura da água do mar aumentou, o que é desfavorável para a sardinha no que diz respeito à reprodução, mas é favorável à cavala. Há questões de ordem biológica, ou seja, a cavala tanto se alimenta de população infantil, ou seja, de sardinhas de grupo etário precoce, digamos assim, como das ovas da própria sardinha, e a própria sardinha também, em períodos de crise de plâncton e de alimentação, se alimenta das próprias ovas. Ou seja, são dois aspectos em concreto, ambiental e biológico, e por último, enfim, para finalizar, há a questão, de facto, da pesca excessiva, sobretudo em anos em que a reprodução não correu de outra maneira. Os senhores peças agora breves comentários. De facto, o nosso apetite não tem fim, mas os estoques têm. Pois, nós já lutámos aqui, de facto, essa questão, pelo menos 2 vezes aqui no programa. O que eu gostaria de saber era qual era o rigor científico, penso que isso é que é importante, da determinação dos estoques. Esta é que é a verdade. E, portanto, isto é, nós sabemos que o estoque existente no ano passado baixou drasticamente na costa atlântica, Portugal e Espanha. Sabemos que ele não diminuiu na costa africana e até no Mediterrâneo, continua, digamos, mais ou menos estável. Terá havido aqui, de facto, alguma situação de aquecimento das águas. Ou terá sido a própria sardinha também a emigrar, não é? Também, se calhar, emigra. Seguiu o conselho do Primeiro-Ministro e também emigrou. Agora, eu penso que o que era importante era ter, com rigor, antes de aumentarmos a capacidade do esforço de pesca, era saber, com rigor científico. Para isso temos instrumentos para isso, qual foi a capacidade de regeneração dos estoques. Vamos à piscina-mar, rapidamente. Está aqui mesmo ao lado, por isso não precisamos de muito tempo. Bem, eu mais que felicitar a pessoa que por 4 meses vai abrir, gostaria... Várias. Sim, um consórcio de empresários. Mas a exploração da piscina não. Sim. Não, é do consórcio de empresários ligados à piscina. 5 ou 6. Ou o bar. Não, é tudo. tudo. Recordo, enfim, que há 2 anos, penso eu, ou 3, o arquiteto Carlos Figueiredo, com alguns membros da sua família, assumiu o risco enorme, e que não lhe correu nada bem, e portanto, acho que daqui a primeira palavra que eu devo deixar é ao arquiteto Carlos Figueiredo, não obstante o seu esforço, e à família, para tentar... Ao qual me associo também, se me permite. E portanto, e que nem sempre Figueira
corresponde aos esforços de algumas destes empreendedores e, portanto, a primeira palavra é para ele. A segunda, que é a questão de fundo, é que a piscina-praia tem que ter, de facto, primeiro, uma concessão de muita longa duração, e que eu duvido que 20 anos seja uma concessão aceitável para aquilo que eu penso que devia ser aquele projeto. Aquele projeto não pode ser uma mera piscina, deveria ter, na minha opinião, claro, sou um leigo nesta matéria, devia ter um conjunto de tratamentos associados à piscina, talassoterapias e coisas desse género. A recuperação da estalagem. A recuperação da estalagem, o redimensionamento da estalagem em termos de ter mais massa crítica, porque com aquele número de quartos. Mais um andar, talvez, ou dois. E aproveitamento de espaços que estão perdidos lá. Restauração de qualidade. E portanto, eu acho que a conversa está a ser muito agradável. E acho que isto não se faz com 20 anos. Mas o tempo não perdoa. Vítor Guedes. Relativamente à sardinha, subscrevo o que disseram ambos, aliás. Relativamente à piscina, é preciso nós não nos esquecermos que isto tem sido feito de alguma forma, uma forma mesmo muito amadorista. Ou seja, tivemos lá um concessionário meses e meses e meses sem pagar, até que se tomou, até que se tomou uma atitude e ele veio a sair, mas nem por isso se programaram as coisas atempadamente e tudo foi a correr para a concessão daquele espaço onde surge o arquiteto Carlos Figueiredo, onde lhe impuseram condições de exploração demasiado pesadas e é certo que aceitou, mas também é certo que cumpria à Câmara verificar e atentar que aquelas condições seriam demasiado pesadas, tal como se verificou de facto. E aí estou de acordo com o Carlos Beja, quando diz que, e depois, quando diz que deve-se repensar naquele espaço com uma concessão de longo prazo. Depois, não bastando esta improvisação das concessões, de novo se faz a mesma coisa. Eu não consigo perceber porque é que não se pensa há tempo de concessionar e de se lançar um concurso para a concessão daquele espaço, repensando o espaço, pensando o espaço, para não se andar nestes improvisos, isto é uma improvisação que de facto nos fica mal. Obrigado pelos vossos comentários, Dr. Carlos Beja, Dr. António Padrão e Dr. Vítor Guedes. Até à próxima semana para mais um Estado do Conselho aqui na Figueira TV.